Olá, gostaria de dar início, então, à aula chamada O que é epidemiologia? Então, vou falar um pouquinho sobre o início da epidemiologia, a definição de epidemiologia, a área de atuação e os usos da epidemiologia. Eu uso essa referência, né? Essa referência está lá no final da apresentação, é do Schonbach, e ele começa um livro imenso de epidemiologia justamente com essa frase, né? O que dizer aos seus familiares ou amigos quando perguntam o que vocês estão estudando, né? E daí vocês responderiam, isso seria para alunos, né, que estariam fazendo formação em epidemia. Daí, né, a pessoa responderia, a resposta é epidemiologia, né? Daí algumas pessoas não iriam entender e perguntariam assim, estudando o quê? Né? Ou assim, mas o que mais tu está estudando? Né? Porque a pessoa não entende muito bem o que é e o que faz e por que alguém estudaria isso. Né? Mas a definição formal, clássica, é o que está colocado aqui. É o estudo da distribuição e dos determinantes dos eventos ou padrões de saúde em populações definidas e a aplicação desse estudo para controlar problemas de saúde. Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho nessa definição. O estudo da distribuição é o quanto qualquer evento ou doença ou padrão de saúde está distribuído em alguma população, que é definida a priori. Pode ser a população de uma cidade, pode ser a população do estado, pode ser a população do país, pode ser a população de determinada área, que é como ela está distribuída, o quanto de doença tem naquela população e o quanto de doença tem em grupos de pessoas, tá? Uma parte dessa definição, além da distribuição, é os determinantes, o que causa esse evento na população, ou naquela população específica, né? Por que uma população de idosos, por exemplo, vai ter mais um tipo de doença do que em outra população? Tá? Então, vamos pensar aqui o exemplo COVID, né? O estudo da distribuição seria aquele início quando a gente ficou sabendo que numa determinada região havia uma doença nova, né? Que ninguém muito bem sabia exatamente o que era, tinha determinadas características, e a distribuição, nessa situação, a gente sabe onde é que ela está. Então, ela começa num país, depois de alguns dias, ela já está em outro país, e começa, então, um aumento dessa doença, e aqui vamos dar o exemplo da COVID, né, de como é que ela vai se distribuindo em determinados locais, e como que ela vai se espalhando, então, pelo planeta, né? E os determinantes é o que a gente vai avaliando depois. O que causa, né? Indo mais adiante, né? Qual é o prognóstico, né? Que a gente vai avaliando conforme a doença vai progredindo. Então, como outros conceitos, né? Epidemiologia é o estudo da saúde e doenças nas populações. Ela é o estudo da saúde e doença nas populações. E ela é ciência básica da saúde pública. Então, assim, são vários conceitos, alguns mais amplos, outros mais curtos, mas, sem dúvida, a saúde pública, ela tem como alicerce a epidemiologia. Quais são os objetivos principais da epidemiologia, de acordo com a Associação Internacional de Epidemiologia? Aqui os objetivos, eles quase se entrelaçam com o próprio conceito, né, de epidemia. Então, que é descrever a distribuição e magnitude dos problemas de saúde nas populações humanas. Então, vejam que isso é parte também do conceito que eu tinha acabado de falar. Então, ele é o conceito, mas também ele é o objetivo da epidemia. Um dos objetivos é proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação de ações de prevenção, controle e tratamento de doenças e para estabelecer prioridades. Então, eu falei, né, que a epidemiologia é o alicerce, né, da saúde pública, porque justamente ela vai proporcionar dados
para que se comece a pensar, por exemplo, em prioridades de prevenção e tratamento. Voltando ao exemplo COVID, né? A gente começa a ter essas pessoas que estão doentes, que estão sendo notificadas. Então, são dados essenciais para que se conheça quem está doente e aonde, e quais são as medidas que se tem para fazer a prevenção dessa doença e qual é a prioridade. Se vocês lembram, bem no início da epidemia, era, né, o que os pesquisadores podiam afirmar naquele momento em que se sabia muito pouco, é que as superfícies eram muito importantes. Então, a gente via pessoas indo às compras de luva, mas não de máscara, porque isso não era conhecimento, né, de que máscara seria mais importante que as luvas, então. Então, só para vocês irem acompanhando, né, que existem esses dados essenciais, para que se comece a ter conhecimento sobre uma doença, para que se coloque, né, como é que vai se trabalhar com prevenção, quais são os tratamentos eficazes e quais são as prioridades. E o que é uma das coisas mais importantes em epidemiologia é identificar os fatores etiológicos na gênese das enfermidades. O que é que causa, né? E como é que causa e quais são as alterações entre uma população e outra, grupos de pessoas e outros. Esse é uma definição um pouco mais longa, né? Então, ciência que estuda o processo de saúde, doença e coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações em saúde. Então, ela é um conceito muito mais amplo, vocês vejam que alguns termos e expressões se repetem, né, as coletividades, as distribuições, os determinantes, o planejamento e ações em saúde. Um dos autores citados lá no final da apresentação, ele consegue elencar 10 usos da epidemiologia, que as elencadas seriam fazer um diagnóstico da situação de saúde, o que a gente vive então já desde o finalzinho de 2019, a investigação etiológica também, o que causa, mas quais são os fatores modificadores, porque a doença COVID não se exacerba de maneira igual a todos, determinação de riscos, que vai muito ao encontro desse item 2 também, o aprimoramento na descrição do quadro clínico, né, que é esse acompanhamento da história natural da doença, para que se consiga descrever a doença em si, a determinação do prognóstico, a identificação e classificação de doenças, a verificação de procedimentos diagnósticos, e vocês devem ter acompanhado as discussões, né, de testes diagnósticos, né, com os termos sensibilidade, especificidade, a questão do teste rápido ou PCR, ou a coleta de dados, ou a coleta de material, né, do nariz ou da boca, né, então essa questão de como é que se avalia, como é que se diagnostica a doença. O planejamento e organização dos serviços, né, tudo mudou, tanto as unidades básicas quanto as emergências de hospitais, né, houve uma reorganização dos serviços, avaliação de tecnologias, programas e serviços e análise crítica de trabalhos científicos, que se vocês forem verificar o que já foi produzido, né, lá nas bases de dados, né, o que já tem de estudos publicados é uma imensidão, né. E a ciência epidemiológica, então, ela é aplicável para fins práticos, e essa compreensão da etiologia das causas das doenças transforma a prática do cuidado clínico e da saúde pública. Né, os dados epidemiológicos têm demonstrado seu valor para ações como a criação de uma política de saúde para o país ou para o estado, e o fornecimento de dados essenciais para um plano de atendimento às necessidades de saúde dos pacientes também,
né, essa explicação já que eu realizei anteriormente da epidemiologia fornecer dados essenciais. Eu trouxe alguns exemplos clássicos, né, porque assim, a gente está formando, né, a aula clássica, né, ou estudo clássico, né, o Covid vai entrar na aula daqui uns 30 anos, né, então a gente está formulando como isso aconteceu, mas muitos de vocês já devem conhecer essas histórias, né, existem alguns exemplos clássicos de investigação epidemiológica, como escorbuto, cólera, febre puerperal, e o câncer de pulmão e fumo, né, mais na era da epidemiologia da doença crônica, mais recentemente, mais próximo a nós, né, mas houve os estudos, então, né, de observação e intervenção desses outros exemplos, eu vou passar bem rápido aqui, então, né, do século XVIII, né, vocês todos já estudaram isso, de que escorbuto era uma doença que acometia os viajantes na época das grandes navegações, né, ela tinha, então, características de uma doença que não se considerava que era doença, né, tá aqui no finalzinho do texto, né, até que se morria sem ter outra nenhuma doença, e ninguém entendia muito bem como é que acontecia, até que houve um estudo de intervenção, né, o pesquisador tinha uma hipótese de que era o ácido que faltava na dieta e por isso as pessoas tinham escorbuto. Então ele dividiu, né, esses navegadores em alguns grupos e ele testou então algumas intervenções para ver qual delas fazia com que a pessoa melhorava. Todos sabem então que era as 2 laranjas e um limão, né, o estudo. Essa informação não foi utilizada na época, somente 4 décadas depois, em que eles começaram a receber limas e limões nas viagens, mas o papel da vitamina C só se soube, né, que era ele, não um ácido, então, foi apontado, então, no primeiro terço do século. A febre puerperal é outro exemplo, né, de parturientes e recém-nascidos que muitos morriam com um quadro de sepse, em que se descobriu, então, que era uma infecção causada por pessoas que faziam necrópsias ao lado das salas de parto e examinavam as mulheres sem lavar as suas mãos. E daí foi feita uma intervenção de que as pessoas começaram a lavar as mãos com cloro. E aí, né, uma substância que tinha cloro como princípio ativo, e daí houve a redução da morte dos recém-nascidos, bem como de suas mães. Aqui estaria a publicação, então, né, da etiologia da febre puerperal. O exemplo mais clássico, né, do pesquisador, o médico, né, John Snow, ele foi a pessoa que descobriu a causa de morte, né, ou descobriu a causa da cólera, que era a causa de morte, de muitas mortes em 1839, 40, 50, na Inglaterra. Então, ele, na época, né, tinha um entendimento de que os miasmas causavam uma doença, que era um vapor que ficava no ar, e ele mostra que não. Ele faz um estudo mostrando que a causa da morte por cólera era água contaminada. Se vocês colocarem no Google cólera John Snow, vão aparecer vários desses mapas, né, em que ele notificou a quantidade, né, de doentes e mortos em determinados bairros de Londres, tá? E aí ele é considerado, então, o pai da epidemiologia moderna, por ter descoberto, então, né, a causa do cólera. Bom, a epidemiologia, então, é uma ciência fundamental da saúde pública, ela tem feito contribuições importantes para melhorar a saúde da população, ela é essencial para o processo de identificação e mapeamento de doenças emergentes, que é justamente o que a gente está vivendo nesse momento, e frequentemente há uma demora entre a aquisição de evidências epidemiológicas e a aplicação dessas evidências à política de saúde, né? Isso historicamente a gente sabe que há essa demora, então, do que é publicado como evidência científica e aplicação
dessas evidências. Existe um site, né, que é evidenciascovid19.ibict.br. Aqui, então, existe um apanhado, né, de informações, então, Observatório de Evidências Científicas Covid. E aqui existe, então, né, por exemplo, aspectos cobertos pelos estudos epidemiológicos para compreender assuntos como, né, qual é a existência dessa doença na população, qual é a frequência e a distribuição, qual é a gravidade dessas doenças, e aí a gente vê que há uma diferença na faixa etária, né, e na etnia. E aí a gente tem outros estudos que vão mostrando, né, alguns determinantes para essa doença, como doenças coexistentes, por exemplo, qual é o padrão de mortalidade e letalidade em determinadas populações. Então, só para encerrar a aula, tá, com esse exemplo desse site, que vocês podem ter acesso. Aqui são as referências dessa aula de introdução à epidemiologia. Obrigada pela atenção.